Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero ministrar uma palavra do Tadeu. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui. É muito importante a gente crescer como líder, né? Nós somos exemplos vivos para as pessoas. Nós somos um modelo para as pessoas. Eu quero mostrar hoje para vocês algo assim bem efetivo em relação à questão das células. E eu quero falar o segredo da igreja de Atos de uma maneira bem sucinta, mas não menos profunda. E a palavra de Deus diz assim em Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, queridos, eu quero dar um pulinho para o outro versículo que diz assim, ó: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga amém, queridos. Amém. Uma das coisas que eu mais aprendo na igreja de Atos, queridos, é que ao invés de nós nos preocuparmos com o crescimento da igreja, a gente tem que se preocupar em viver princípios da palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, se nós nos preocuparmos em cumprir os princípios da igreja de Atos, com certeza os mesmos frutos da igreja de Atos vão estar na igreja da paz, João Pessoa. Quantos entendem isso? Diga amém. A primeira coisa que eu entendo aí é que eles perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos. Tem aí, pode colocar o número 1. E essa perseverança na doutrina, queridos, isso é muito importante. Daqui a pouco, no culto de celebração, também vou falar mais um pouco sobre isso. Então, perseverar na doutrina, eu me lembro da EMP, da Escola Ministerial Paz. Me acompanha aí, pode colocar, por favor. Então, se a gente perseverar na doutrina, ler realmente, examinar as escrituras, se a gente realmente procurar fazer os cursos, crescendo cada vez mais, levando a sério a palavra de Deus, com certeza a gente persevera na doutrina dos apóstolos. Outra coisa que eu observei nessa igreja de Atos é o número 2, é o ponto 2 que está aí também, que eles tinham profunda comunhão, estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa questão de tinham comunhão, estavam juntos, no item 2, né? Fala da questão dos relacionamentos, dos interrelacionamentos nos life groups ou nas células. Ontem eu observei uma coisa que eu estava falando para o pastor Watson, que depois do Life Day, a grande maioria das pessoas não foram embora. Elas ficaram conversando umas com as outras, tendo interrelacionamento, tendo comunhão. Isso mostra que a igreja de João Pessoa tem muita comunhão. Isso é muito legal. Ou seja, um princípio, os dois princípios aqui, pelo que eu sei aqui, vocês amam a palavra de Deus. Primeiro princípio, tem comunhão uns com os outros, comunhão, koinonia. Essa palavra koinonia é muito mais do que comunhão, é negócio em comum. O que é que nós temos aqui, negócio comum? O reino de Deus. Sim ou não? Nós estamos interessados em implantar o reino de Deus. Isso fala nas células, nos lives, no trabalho. Eu me lembro que essa palavra ide, fazer discípulo, né? É muito mais do que ide, é indo, é onde você está fazendo comunhão, relacionamento com as pessoas. É diferente. Ide fala no sentido de você largar tudo e fazer a obra de Deus. Então, nesse caso, no ide, você fazendo o que você faz, tendo relacionamento, indo, na verdade, e você implantando o reino de Deus. Você que é professor, você tem comunhão e relacionamento com outro professor, né, com o empresário, com o pedreiro, com o mais simples serviço na sociedade, mas indo e tendo comunhão e fazendo
pessoas, criando pessoas para Jesus. Fala também de comunicação constante com Deus, que era uma prioridade, né? Esse terceiro item aí, eles tinham comunicação constante com Deus, que era realmente uma prioridade. Eu lembro do nosso TSD, dos vigilhões, ou da noite de glória, não sei como é que chama aqui, né? Ainda não tem, né? Mas os vigilões logo mais vão acontecer em nome de Jesus. Então, é muito importante essa questão da igreja toda. Uma coisa é o seu TSD, tempo sozinho com Deus. Outra coisa é você estar junto, orando junto com as pessoas. Isso é uma maravilha, é um princípio da igreja de Atos. Quarto ponto também, que fala que cada alma tinha reverência. Essa palavra reverência é a palavra temor. Temor é a palavra no hebraico ver. Você vai ver que aquilo ali não é de Deus e você não faz. Temor literalmente é ver. E a igreja de Atos tinha muita reverência. Isso eu não aqui em nome de Jesus, mas eu já fui em algumas igrejas que não se tinha temor na hora do culto. Até na hora da célula, que é um momento de descontração também, não significa que vire bagunça. Não é isso, gente? Então, a gente tem tudo que a gente faz, tem que ter temor de Deus. Você vê se aquilo ali vai ofender a Deus. E essa reverência, ela atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus está naquele local, não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz. E eles falam que louvavam a Deus como estilo de vida. Ou seja, louvar não é só uma musicalidade, é um estilo de vida diário da pessoa. Louvar a Deus em todos os momentos. Este é um dos princípios. A Bíblia diz também, no ponto 5, que fala que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o interessante é que a palavra maravilha no hebraico é a palavra palau, é a mesma raiz da palavra peléu, que é oração. Ou seja, se você quiser ter maravilhas, você vai ter que orar e buscar o Senhor. Não é uma igreja superficial, não era uma igreja superficial, é uma igreja que estava orando todos os dias, tinha comunhão, estava no templo e nas casas. Esta é a igreja de João Pessoa, da Paz Church. Diga amém, queridos. Outra coisa também, que a igreja estava caindo na graça do povo. Isso fala de ação social, das pessoas se importarem com os mais pobres, com os menos favorecidos. Então, preste atenção, todos esses princípios, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento de igreja. Nós precisamos estar focados nos princípios da igreja de Atos. Diga amém, queridos. E diz o sétimo ponto, né? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Preste atenção, que o maior evangelista da igreja não era em si as pessoas, era o Espírito Santo. Mas ele se preocupava apenas em cumprir os princípios da palavra de Deus e acrescentava o Senhor. Gente, você imagina como era a igreja de Atos? Uma coisa é você indicar a pessoa para a igreja. Outra coisa é o Espírito Santo dizer, aquela igreja está tão saudável, cumpre tantos os princípios, que eu quero que você vá para aquela igreja. Isso é fantástico. E aí, queridos, você consegue identificar em qual dessas fases, por exemplo, que a sua célula se encontra hoje. As células, elas têm fases, né? Tem um diagnóstico. Tem a fase, eu coloquei aí, se o irmão puder colocar, tem a fase do ganhar, do consolidar, do treinar e do enviar. Esses princípios que eu falei, podem ser feitos também na sua célula. Você pode levar esses princípios para a sua célula, mas você precisa identificar qual a fase que a sua célula se encontra. E muito interessante que, se você procurar cumprir todos esses princípios da igreja de Atos, se você identificar, né, qual a fase de ganhar, como é que eu vou ganhar as pessoas para Jesus? Primeiro, você sendo um exemplo, homem e mulher de Deus. Né? Segunda coisa é você fazer o bem sem olhar a quem. Aí você identifica, você vai fazendo. Queridos, eu creio que quando nós somos parecidos com Jesus, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós brilhamos. E quando uma pessoa brilha, é impossível ela não ser notada. Então, quando você cumpre esses princípios da igreja de Atos, você ganha pessoas. Agora,
Qual a fase sua célula está? De ganhar, de consolidar, de treinar, de enviar. É muito importante a gente ter essa noção. E aí também, para acrescentar, eu quero ser algo bem, como é que eu vou dizer, bem objetivo. Eu coloquei nessa ministração os 7 pontos essenciais de uma igreja, de uma célula forte. Preste atenção nisso. 7 pontos essenciais de uma célula forte. E uma célula forte, ela tem justamente essa questão do evangelismo, mas também do engajamento. Diga assim, engajamento. O que é engajamento? É o nível de participação ativa e envolvimento dos membros nos encontros e atividades da célula. Um alto engajamento indica que os participantes se sentem conectados e contribuem ativamente para o grupo. Então, a sua célula tem engajamento? Aí eu coloquei alguns pontos aí. Nenhum, fraco, médio ou forte. Então, uma boa célula, ela tem engajamento das pessoas, ela envolve as pessoas, ela tem pessoas realmente compromissadas. E você não assobia, como diz lá no Ceará, assobia, chupacana, bate escanteio, cabeceia, apita o jogo. Tem líder de célula que diz, eu faço tudo na minha célula. Está errado isso, com todo carinho. Ele tem que delegar isso para as pessoas, inspirar as pessoas também a fazerem, a levar essa carga junto com ele, né? Que não é carga, é um privilégio. Então, nós precisamos entender se a nossa célula tem engajamento. Segunda coisa, 7 pontos essenciais de uma célula forte é retenção. Essa questão da retenção se refere à capacidade do life, ou da célula, de manter seus membros ao longo do tempo. Um alto índice de retenção mostra que a célula é um ambiente acolhedor e relevante, incentivando a permanência dos seus membros. Aí faltou o texto. Queridos, coisa maravilhosa são membros fiéis na célula. Uma coisa são as pessoas envolvidas. Outra coisa é você levantar pessoas compromissadas na sua célula. Então, sua célula tem engajamento. Todo mundo, vamos fazer um piquenique. Não sei se é o nome aqui, piquenique. Vamos fazer aí uma vigília da célula. Todo mundo está lá compromissado, todo mundo está envolvido, sem engajamento. Agora, retenção. Pode ser que, quando as pessoas não permanecerem na sua célula por muito tempo, pode ser um sintoma que você tem que observar por que as pessoas não estão sendo retidas nas células, elas não estão permanecendo na célula. E a retenção é nenhuma, fraco, média ou forte. Terceira coisa, vem a questão do comprometimento, né? Outro ponto, o terceiro ponto é essencial para uma célula forte. O que é o comprometimento? Avalia a dedicação dos membros. Uma vez, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma célula que a gente via que os nossos membros não estavam muito comprometidos. Quem sempre limpava a área lá da minha casa, quem sempre fazia a grande maioria das coisas, era minha esposa e minhas filhas. Mas o que eu notava isso? Que o problema não era as pessoas, era a forma que nós víamos a célula. A gente pensava que a gente tinha que fazer tudo, assobiar, chupacana, bater o escanteio, cabecear, e não é assim. Então, quando você delega para as pessoas com amor, mas você fala com amor, né? Querido, que tal? Você pode me ajudar na célula, na limpeza das cadeiras, no final, com o lanche, você pode delegar. Mas o tempo ele vai dizer quem são as pessoas realmente comprometidas, compromissadas. Tem as envolvidas e tem as comprometidas, as compromissadas. Aí diz assim, avalia a dedicação dos membros aos propósitos da célula e da igreja, incluindo servir uns aos outros e participar de atividades além de encontros regulares. Indica isso aí, o comprometimento, um forte senso de ligação e responsabilidade. Tem um cara fantástico lá na Paz Messejana, o Rafael e a Carlinha. Gente, nós temos, eu e Paizinho, nós temos que aprender com esse cara. É uma equipe tão grande, tão boa, que todo mundo está em todo canto. Se é para limpar a igreja, eles estão. Se é para pintar a igreja, eles estão. Eles viajam juntos, eles saem juntos. Tem um grupo dos motoqueiros da célula dele. Então, o comprometimento da célula do Rafael e da Carlinha é um comprometimento muito forte. Gente, e aos domingos, todo mundo senta perto um dos outros. Interessante isso.
Então, um dos fatores que o pastor Eibe sempre nos ensinava é quando você trouxer a sua célula, de preferência, não sempre isso vai acontecer, mas você sentar pertinho das pessoas da sua célula. E eu pergunto, qual é o nível de comprometimento da sua célula? Quarta coisa, isso aqui é um ponto muito importante, 7 pontos essenciais de uma célula forte. A transformação de vida das pessoas que estão na sua célula. Você imagina uma pessoa que está há 5 anos na célula e ela tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades 5 anos depois. Tem alguma coisa errada. É claro que eu não estou culpando o líder de célula, mas uma célula forte, ela tem pessoas que são transformadas. Na igreja de Atos, as pessoas eram transformadas. E transformação de vida indica um impacto espiritual e pessoal da célula na vida dos membros, mostrando que a maioria está experimentando mudanças positivas e crescimento em sua fé e vida prática. Então, tem pessoas sendo transformadas na sua célula, então significa que a sua célula é uma célula forte. Quinto ponto, entusiasmo para o convite. Tem aí? O que significa? Mede a disposição, afere a disposição e o ânimo dos membros em convidar novas pessoas para a sua célula. Ah, cara, eu não estou a fim de ir para a célula hoje, não. É diferente, cara. Tu tem que participar da minha célula. Meu irmão, olha, a minha célula é maravilhosa. Pensa numa turma maravilhosa. São 2 convites totalmente diferentes. Então, quando você falar sobre a sua célula, querido, né, ainda que a sua célula não estiver indo tão bem, você usa a fé. Mas uma coisa é você falar bem, muito bem da sua célula. Falar bem, muito bem da sua... Não é só falar bem, falar muito bem, porque você está experimentando algo maravilhoso, comunhão. Então, quando você fala muito bem da sua célula, isso atrai pessoas. Cara, tem tantas pessoas sendo transformadas na minha célula. Rapaz, tinha um cara que fazia isso, aquele negócio todo, ele deu o testemunho lá e foi transformado. Gente, isso atrai pessoas. Meu marido, que estava a ponto de se divorciar, cara, depois que ele foi para a igreja, depois que está na célula, está sendo acompanhado, está sendo pastoreado e discipulado, ele é uma outra pessoa. Então eu pergunto, qual é o nível de entusiasmo que você tem quando convida alguém para a sua célula? Um alto entusiasmo sugere que a célula é vista como um lugar valioso e que os membros estão engajados na evangelização. Qual é o seu nível de entusiasmo? Quando você é fraco, médio, forte ou nenhum? Outro ponto, que é o penúltimo ponto também, de 7 pontos essenciais de uma célula forte, é o aprofundamento. E aí parece ser parecido com o que eu já falei sobre a questão de transformação de vida, mas é algo diferente. A pessoa, tem muita gente que é transformada na vida, que o evangelho alcançou. Antes ela bebia, não bebe mais, ela mentia muito, não mente mais, ela fazia coisas erradas e não faz mais. Mas outra coisa é a pessoa que foi transformada e ela está crescendo e está querendo ganhar outras pessoas. Porque tem gente que fica só no seu testemunho, parado, não ganha mais ninguém. Mas tem pessoas que aprofundam, cara, olha, eu fui ferido e hoje eu sou curado, então eu vou curar outras pessoas também. Ela aprofunda, né? Quando tem esse aprofundamento na célula, isso mostra que a célula é forte. Demonstra que a célula está promovendo um significativo crescimento espiritual, o desenvolvimento do conhecimento bíblico através do processo da trajetória. Isso é muito importante também, porque às vezes nós não colocamos as pessoas na trajetória. A gente não coloca ela na EMP, no curso Nova Criatura. É aí que eu falei, a pessoa tem um testemunho, foi transformada, mas ela não tem profundidade, ela não tem o nosso DNA, ela não tem as raízes. E eu costumo dizer, se a pessoa não tiver raiz ou raízes, nunca dê asas para as pessoas que não têm raízes. Então, o aprofundamento é a escola da EMP, é a trajetória da paz, é o fortalecimento nos relacionamentos. Tudo isso resulta num nível mais profundo de maturidade. O que é maturidade? Equilíbrio. Se você não tem maturidade, você não tem equilíbrio nas suas finanças, você não é maduro. Se você não tem equilíbrio no seu casamento, você não é maduro. Maturidade é literalmente uma vida equilibrada.
E tudo isso resulta num nível mais profundo de maturidade na fé e conexão genuína entre os participantes. Uma coisa, gente, são pessoas na igreja ou na célula desconectadas. Outra coisa são as pessoas todas conectadas, tendo interrelacionamento. As pessoas crescendo em graça, comunhão, né, em relacionamento com Deus. As pessoas na trajetória. Nunca reproduza um DNA errado. Salomão dizia que é melhor o pouco sossegado do que o muito atribulado. É muito melhor você ter pessoas crescendo, né, no processo, aprofundando, tendo calma, não se precipitar. Eu falei muito sobre isso ontem no Life Day. Deixa elas aprofundarem, criar raízes. Gente, isso é maravilhoso. Amém, queridos? E por fim, os 7 pontos essenciais de uma célula forte tem que ter o quê? A multiplicação. Indica a capacidade da célula de gerar novas células. Você nunca multiplica uma célula, eu costumo dizer isso. Você multiplica o líder. Se você multiplicar o líder, você multiplica a célula. Então nós temos que multiplicar líderes, temos que focar em líderes. Na célula tem muitas pessoas, mas a gente tem que observar quem são as pessoas que nós devemos investir como liderança. E aí, o que é que eu observo? Você vai delegando devagarzinho, pouquinho. Querido, você pode ficar à frente do lanche, né? Você pode ministrar as ofertas na célula, aí você vai vendo. Dependendo das atitudes das pessoas, aí você vai pastoreando ela, colocando ela na trajetória. E da forma que ela for respondendo, futuramente ela vai se tornar um grande líder de célula. Queridos, eu costumo dizer que o tempo, ele não amadurece ninguém. Mas o tempo, mais a aprovação nos processos, amadurece a gente. Então, cada pessoa que for melhorando nos processos, for amadurecendo cada vez mais, então você vai ver que aquelas pessoas vão se destacando em liderança. E aí, quando você vê que essa pessoa está crescendo, essa pessoa está respondendo, tem boas atitudes, né? Não é só multiplicar a célula, tem que ter boas atitudes também. Eu conheço alguns locais, algumas pessoas que multiplicam, não aqui em nome de Jesus, que multiplicam células, mas não tem boa atitude. Não adianta nada uma pessoa ter 1000 células se tem má atitude diante da sua liderança. Posso ouvir um amém, igreja? Então nós temos que multiplicar líderes, não exatamente multiplicar células. Se nós multiplicarmos líderes, nós teremos bons líderes, nós teremos boas células. Amém, queridos? E eu quero finalizar, né? Pode colocar esse último aí, esse engajamento, depois desse slide, por favor, depois do slide de multiplicação. Eu quero que você observe como que é o engajamento da sua célula. É fraco, médio, forte, nenhum. Você está retendo, as pessoas estão ficando, estão vindo e estão ficando para a sua célula, estão indo e estão vindo e estão ficando na sua célula. As pessoas são pessoas comprometidas. Gente, é muito gostoso você contar com pessoas comprometidas. Na sua célula está havendo transformação de vida, né? Na sua célula as pessoas têm entusiasmo. Sabia que a melhor propaganda e a pior propaganda é de boca? Se as pessoas estão em contentamento, não vou dizer nem feliz, em contentamento com a sua célula, elas chamam outra pessoa também. Se você é feliz com a sua igreja local, você convida várias pessoas. Se você é feliz com a sua célula, você convida outras pessoas, né? E a questão da profundidade, que é o processo, que é a trajetória da paz, vai resultar em uma grande multiplicação. Amém, queridos? Então, eu quero só pedir a Deus assim uma oração. Eu queria pedir para você se levantar em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você medite naquilo que foi falado aqui. O crescimento, o seu crescimento espiritual, o seu galardão, o crescimento da igreja depende disso. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, nos dá espírito de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Senhor, tem uma multidão, eu vejo uma multidão que vai ser ganha ainda para o Senhor Jesus. Senhor, levanta homens e mulheres de Deus na nossa igreja, Pai,
os quais o mundo não é digno, Senhor. Levanta pessoas visionárias, pessoas que paguem um preço, pessoas que estejam dispostas a dar a própria vida pelo reino de Deus, Pai. Abençoa, Senhor, grandemente os nossos líderes de células, nossos líderes de life, nossos líderes em treinamentos. Senhor, eu já vejo os novos líderes sendo multiplicados, eu já vejo muitas pessoas entregando a sua vida para Jesus, multidões de pessoas, Senhor, congregando nos lives, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, cada vez mais, porque isso já é uma realidade no mundo espiritual. Agora, Senhor, levanta líderes, levanta homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a pagar o preço, Pai, porque quando um não paga o preço da vitória, todos pagam o preço da derrota. Senhor, nós queremos levantar o teu reino, Senhor, que o teu nome seja levantado em toda João Pessoa, Pai. E eu vejo, Senhor, que neste momento, Senhor, o Senhor está derramando a unção, uma graça, Senhor, de sabedoria, de discernimento, de profundidade, de paixão pelas vidas, de amor, Senhor, pelas vidas. Eu vejo, Senhor, que esta semente que está sendo plantada aqui na Paz João Pessoa é apenas nem o começo daquilo que o Senhor vai fazer para uma igreja de milhares e milhares de pessoas. E tudo isso, Senhor, começa no nosso TSD, na célula, no culto de celebração, que nós possamos nos perceber, ter entendimento espiritual, ter revelação, sabedoria, para que nós possamos ser o exemplo para essa geração caída, Pai. Nós te agradecemos e já te louvamos, porque isso já é uma realidade no mundo espiritual e vai ser uma realidade aqui na terra, no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz amém. Pastor Watson.